Olá, minhas queridas e meus queridos, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, amigos e demais convidados. Bom dia, boa tarde, quem sabe até boa noite. Eu nem sei qual é o horário de sua atenção, mas o mais importante é que nós estamos aqui, juntos, não é verdade? Que beleza! Então, eu digo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E eu pergunto, tudo bem com você? Como é que você tem passado? Eu espero que estejam todas e todos muito bem, sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o meu desejo. Bem, como vocês sabem, a nossa escola dominical ela está vivendo um novo tempo a partir deste ano de 2023. Sobretudo pela oportunidade que temos de compartilhar temas bastante interessantes. E eu diria mais, hein? Temas de profundo valor doutrinário. Para nós cristãos, isso é muito importante. Cristãos reformados, calvinistas, presbiterianos, a doutrina é muito importante para nós. Por isso, a exemplo dos temas que nós estudamos até aqui, particularmente nesse ano, o que nós iniciaremos nesse encontro, e sem trocadilho, não é? É o coroamento dos temas anteriores, abordados por outros irmãos e irmãs que nos brindaram com lindas, com excelentes exposições. Eu tenho certeza que você aprendeu muito, como eu também, porque eu também participo desses encontros, tá bem? Então, neste mês, nós abordaremos o tema O Reino de Deus na História, que será destrinchado em 4 títulos, começando pelo de hoje, o conceito bíblico e teológico de Reino de Deus. Pois bem, então, antes de iniciarmos propriamente essa nossa reflexão, como sempre, vamos pedir a inspiração a Deus por meio do seu Santo Espírito. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, que privilégio, Senhor, podermos estar aqui neste momento, juntamente com tantos irmãos e irmãs sedentos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos dado a orientação, Tu tens nos dado a palavra certa na hora certa. E hoje não é diferente. Por isso, Senhor, certos da Tua presença e da inspiração do Teu Santo Espírito, rogamos a Ti neste momento que continues conosco, abrindo nossos corações e mentes para recebermos a Tua mensagem. Abençoa-nos, ó Pai, guarda-nos de todo mal, continues conosco neste momento e em todos os dias de nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém, minhas queridas e meus queridos. Bem, eu vou dizer assim, por onde que eu vou começar, né? Afinal de contas, para falar sobre esse rico conceito que é o reino de Deus, nós poderíamos começar de várias formas. E claro, tivemos que optar por uma. Nós vamos partir com um bate-papo lendo 2 passagens do Novo Testamento que falam do reino de Deus e serão a base dessa nossa reflexão. A primeira se encontra nos 5 primeiros versículos do capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus. Acompanhem a leitura. Vamos lá? Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome,
a mim me recebe. Isto está lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Em seguida, eu lerei um único versículo, não é? Ele está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meu Deus, que responsabilidade, né? Falar sobre esse tema tão importante para a nossa vida como cristãos. Então vejam bem, tanto na primeira leitura quanto na segunda, nós não estamos a falar de uma simples definição, nós estamos falando de um conceito. Vocês que já compartilharam comigo várias reflexões, vocês sabem como eu sou muito rigoroso na diferenciação dos significados. Definição é uma coisa, conceito é outra. Então, como vocês bem sabem, uma definição é algo bastante restrito, objetivo e nem sempre entendida, mesmo quando memorizamos essa definição. Um conceito, porém, ele requer assimilação. E quando nós assimilamos um conceito, ele passa a fazer parte da nossa vida. Esse conceito, ele integrará nosso entendimento de vida, nossa concepção de mundo, ou de forma até epistemológica, a nossa cosmovisão. Então, por isso que para assimilarmos este precioso, eu chamo de precioso conceito, que é o reino de Deus, nós tentaremos trabalhá-lo biblicamente à luz da leitura da palavra de Deus e depois seguida de uma análise hermenêutica e exegética do texto. E também teologicamente, pautados em estudos de pesquisadores, estudiosos, especialmente teólogos famosos, que se detiveram de forma específica a ele. Então, nesse momento, quer dizer, nesse ponto da nossa fala, eu vou lançar uma provocação, eu vou provocar vocês. E eu peço que reflitam um pouco antes de responder. Não respondam de imediato. Então vejam bem. Por que nós falamos em reino de Deus e não em império de Deus? Qual é a diferença de reino e império? Pensem um pouquinho. Nós já falamos. Veja, o Brasil já foi um império. Nós tivemos aí situações que conflitaram, inclusive, por conta da nossa própria história. Hoje nós temos o Japão, é um império. No entanto, a Espanha não é. A Inglaterra não é. Vejam lá, nós temos o Reino Unido, que não é só a Inglaterra, nós temos outras nações que fazem parte, mas todas elas ligadas a uma mesma etnia. Então, eu quero que vocês reflitam bem a diferença entre reino e império. Por que nós falamos reino de Deus e não império de Deus? Vamos pensar no seguinte, vamos ler a Bíblia. Em algum lugar da Bíblia aparece império de Deus? Não, sempre reino de Deus. Nós encontramos a expressão reino de Deus. E isso ocorre por quê? Porque um reino, ele refere-se basicamente a uma só nação. Socialmente, nós diríamos que um reino constitui-se de um governo referente a uma determinada etnia, que possui princípios e valores comuns aos seus integrantes, enquanto que o império constitui-se de um governo referente a um conjunto de determinadas nações distintas, com princípios e valores específicos a cada uma delas. Grosso modo, eu poderia dizer que num reino, entre aspas, fala-se a mesma língua, respeita-se uma mesma tradição, com princípios e valores comuns, enquanto que no império nem todos os seus membros se entendem entre si e não necessariamente comungam das mesmas ideias. Então você já começa a perceber por que nós estamos falando em reino e não em império. Então, um bom exemplo a esse respeito, eu vou encontrar na própria Bíblia, quando eu falo em reino de Israel e reino de Judá.
Eles foram o quê? Foram governos de nações cujos membros possuíam a mesma raiz, certo? Eram de uma mesma etnia. Então, eu quero dizer, só com essas ponderações, eu já posso dizer que no reino de Deus, todos falam a mesma língua, obedecem a mesma palavra, observam os mesmos princípios e valores éticos e morais. O que eu quero dizer com isso? Que não deve existir conflito de identidades. Num reino não há conflito de identidades, no império pode haver. Tá certo? Vamos lembrar de uma passagem muito clara a esse respeito, quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios acerca da ordem no culto. Eu vou ler o versículo 33 do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele disse o seguinte: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Nossa, pesado, hein? Pegou pesado o Paulo aí. Olha lá. Uma outra passagem, também oportuna nesse momento, está na fala do próprio Jesus, quando ele questiona as pessoas que planejavam matá-lo. Eu vou ler o versículo 47 do 8º capítulo do Evangelho segundo João. O que é que disse Jesus naquele momento? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Vamos lembrar de uma outra passagem? Da passagem descrita lá no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, Silas e Timóteo se refugiaram na casa de Jasão de Tarso, lá em Tessalônica. Vocês que conhecem a história sabem, Jasão foi torturado, porque ele não queria entregar os irmãos aos judeus. Os judeus bradavam, gritavam que os apóstolos pregavam claramente que Jesus era rei, no lugar de César. Tá certo? Vamos ler. Do 6º ao 8º versículo do capítulo 17 do livro de Atos, preste atenção na leitura. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Tá bem? Então, como vemos, com base nas Escrituras Sagradas, não temos dúvida de que existe o reino de Deus e que Jesus é o seu rei. Mas eu tenho que observar particularmente que o conceito de reino de Deus que aparece na Bíblia, ele é enfatizado no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. Interessante, né? Se você voltar e fizer as leituras dos livros do Antigo Testamento, você não verá esta ênfase, esse destaque, essa apresentação explícita do conceito de reino de Deus. Claro que existem mensagens subliminares que dão a entender a existência do reino de Deus lá no Antigo Testamento. Mas a ênfase mesmo para reino de Deus é dada a partir da vinda de Jesus. Portanto, no Novo Testamento. Por isso que nós cristãos falamos em reino de Deus. Porque realmente, por aquilo que nós já lemos, já mostramos, o reino de Deus existe, não há dúvida. Então, não há dúvidas que existe e que Jesus é o rei, como eu disse agora há pouco. Tá bem? Então, agora vamos pensar um pouquinho. Quando eu vejo algumas passagens do Antigo Testamento, eu tenho alguma inferência. Davi fala muito que da dependência dele, de Deus, de se regozijar quando ele fala de Deus. Nós vemos muitos salmos escritos por Davi que são lindas peças, inspiradas e inspiradoras para todos nós. Mas explicitamente ele não fala em nenhum outro
participante dessas passagens falam enfaticamente em reino de Deus, tá certo? Então, vejam bem, esse conceito de reino de Deus, ele se consolidou com a vinda de Jesus. Mas como é que eu chego a isso? Veja o primeiro versículo do 8º capítulo do Evangelho de Lucas, o próprio Jesus nos falando a esse respeito. Veja bem, o que é que diz lá no primeiro versículo do 8º capítulo de Lucas? Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Veja, o próprio Jesus anunciando o reino de Deus. Tá bem? Aí está claro, explícito, não é verdade? Muito bem. Bom, eu creio que essas passagens para nós, crentes no Senhor Jesus, pela infinita graça do seu Espírito Santo, nós entendemos e não temos mais dúvida da existência do reino de Deus e de que trata-se efetivamente de um reino e não de um império. Tá claro? Por quê? Porque nós falamos a mesma língua, a mesma palavra e nós já podemos até antecipar algo que nós já conhecemos muito bem. Nós fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus para compor uma só nação, a nação de Deus. Então, nós estamos falando efetivamente de um reino e não de um império. Vamos ver outra passagem interessante, agora descrita pelo apóstolo Pedro, na sua primeira carta universal, no 9º versículo do 2º capítulo. O que é que o apóstolo Pedro disse? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que declaração mais clara que essa, meu irmão e minha irmã? Claro? Muito bem. Bom, isto posto, eu vou lançar uma segunda provocação. A primeira foi aquela, né? Reino, império. Segunda provocação. Pelo que eu posso perceber, vocês entenderam, né? E estão certos de que existe o reino de Deus e de que nós somos os integrantes da nação santa, cujo rei é Jesus. Eu creio que a esse respeito nós não temos mais dúvidas, não paira mais dúvidas. Por quê? Porque quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, com essas passagens que lemos e sobre elas refletimos, não deve ter ficado nenhuma dúvida mais, tá certo? Porém, vai lá a segunda provocação. O que é, afinal de contas, o reino de Deus e o que o diferencia dos demais reinos desse mundo? Eu já comecei falando de alguns reinos, não foi? E o reino de Deus, qual é a diferença? E eu falo mais, não somente de reinos materiais, mas em nível político-social, mas também em reinos de caráter emocional e espiritual, porque veja, muitas vezes nós criamos divindades, nós criamos ídolos, nós criamos mitos que acabam interferindo na nossa comunhão com Deus. E essas divindades, esses ídolos, esses mitos podem ser pessoas que, de serem admiradas, passam a ser idolatradas. Nós precisamos admirar pessoas, sim, mas não mitificá-las e muito menos endeusá-las. Nós também temos preferências por comida, por passeio, por leituras, por trabalho. Tudo isso é muito importante, nós somos seres humanos e temos que realmente participar dessas ações, mas não podemos idolatrá-las, não podemos mitificá-las
não podemos endeusá-las. Então, nós estamos falando de reinos materiais, como aqueles que eu citei no começo da nossa conversa, mas também desses reinos emocionais que acabam acontecendo na nossa vida. Para com isso. Nós temos que realmente entender reino de Deus. E o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Essa é a minha provocação. O que é que diferencia o reino de Deus desses outros reinos? Então, nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos entender, antes de tudo, que o reino de Deus não é um reino material. Começa por aí. Não é um reino de palácios, não é um reino de castelos, com lindos jardins, com súditos, submissos a um homem ou a uma mulher, que nós chamamos de rei, de rainha, enfim, que são investidos de autoridade civil em nível de Estado, de governo. Nós somos pertencentes a um reino espiritual. O reino de Deus é um reino espiritual, onde princípios e valores são pautados pelas orientações dadas pelo próprio Deus, por meio da Bíblia Sagrada. O reino de Deus não está limitado a uma região da Terra, não está limitado nem ao planeta todo e nem às galáxias. O reino de Deus contempla toda a criação, material e espiritual. Mas somente os eleitos por ele efetivamente o conhecem e o concebem. E Deus é o único governante, o único rei. A esse respeito, João Calvino, lá no capítulo 16 do primeiro livro das Institutas, ele disse o seguinte, acompanhe. Abre aspas. Por seu poder, Deus sustenta e mantém o mundo criado por ele, e por sua providência governa cada uma de suas partes. Coisa bonita, não é? Quando a gente diz Deus está no comando, nós temos que crer nisso, que realmente Deus está no comando, porque ele é o único comandante. Tá certo? Então, esse mundo não é um planeta. Esse mundo não é uma região da Terra, nem um sistema solar, nem uma galáxia. Esse mundo que nós estamos falando aqui, esse mundo que Calvino ressalta, é toda a criação. O reino de Deus não é como um reino humano, mas é um reino espiritual, um reino percebido somente pelos eleitos. E esses integrantes do reino de Deus, eles formam a nação celestial. Vamos lembrar do início da nossa conversa com a leitura básica que nós fizemos lá em Lucas e vamos agora destacar o capítulo 17, o versículo 20 e 21. Daquela leitura nós vamos para essa agora e vejam como as coisas se juntam. Acompanhem. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Já vou dar uma dica para você, não perca a próxima aula, porque nós vamos falar disso de novo, hein? Não perca o nosso próximo encontro. Nós vamos pegar daqui e continuar, tá bem? Muito bem. Então, para o crente em Jesus, a concepção do reino de Deus parte de sua visão de mundo, de sua cosmovisão. Por isso, não se trata de uma construção humana, mas de uma construção erigida pelo próprio Deus. Somente quem crê em Deus pode entender o que é o reino de Deus. Portanto, é necessário que sua cosmovisão seja fundamentada pela palavra de Deus, tendo-a de forma irrefutável como única regra de fé e prática. Ou temos isso na nossa mente, ou então o nosso castelo começa a desmoronar. Tá bem? Temos que crer que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Tem um filósofo e teólogo norte-americano já falecido, faleceu em 2006, que eu gosto muito das obras dele. E numa das obras, chamada Cosmovisões em Conflito,
ele faz um destaque que eu quero ler com vocês. Acompanhe essa leitura do Ronald Nash. Ele diz o seguinte, abre aspas, a existência do mundo não é um fato bruto, nem tampouco é o mundo uma máquina sem propósito. O mundo existe como resultado de uma decisão livre de criar de um Deus que é eterno, transcendente, espiritual, isto é, imaterial, onipotente, onisciente, onibenevolente, amoroso e pessoal. Como existe uma ordem na criação que foi determinada por Deus, os seres humanos podem descobrir esta ordem. É muito importante. Releia esta reflexão que o Nash nos deixou, muito oportuna para esta reflexão de hoje. Portanto, minhas queridas e meus queridos irmãs e irmãos, sob o ponto de vista teológico, sempre baseado na Bíblia Sagrada, o reino de Deus só faz sentido para o verdadeiro cristão. O cristão que, embora limitado e falho, porque somos humanos, mas nós estamos em constante processo de formação. Por quê? Porque nós buscamos ser parecidos com Jesus. E queremos seguir seus mandamentos, defendendo seus princípios e valores e pregando a palavra, não somente em discursos, mas principalmente pelas nossas atitudes. O reino de Deus está em nós. Tá claro? E o que eu posso dizer? Que realmente o reino de Deus é algo que está além de qualquer imaginação puramente humana. Esta concepção, ela só nos é dada pelo poder do Espírito Santo. Tá bem? Minhas irmãs e meus irmãos, que o nosso Rei Jesus, por meio do seu Santo Espírito, que nos faz entender e assimilar cada vez mais o que é, na verdade, o reino de Deus, nos inspire e nos faça entender que o reino de Deus é um reino de paz, um reino de justiça, um reino de resiliência, um reino de altruísmo, um reino de alteridade. Ou seja, um reino espiritual que vai muito além do reino material. Resumidamente, eu posso dizer o seguinte, o reino de Deus é um reino de amor. Mas não qualquer amor, o amor ágape, aquele amor incondicional que só Cristo pode nos proporcionar. Por isso, busquemos primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ok? Que Deus a abençoe, que Deus o abençoe. Um forte e fraterno abraço e que tenha dias, anos, uma vida toda cheia de graça no reino de Deus. Amém? Tchau.